da igreja, viu? Um dia antes do meu aniversário, também no dia 4, esse pessoal que estava cantando apareceu em casa, fizeram uma festa surpresa, foi uma delícia, e eu agradeço imensamente pelo carinho que tem demonstrado com a minha vida. Nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, é isso que nós fazemos todos os dias, e eu convido você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Amós, lá no capítulo 6. Amós, capítulo 6, nós estamos fazendo a exposição capítulo por capítulo aqui do livro de Amós, e hoje eu queria convidar você para estar meditando no capítulo 6, é um capítulo bastante forte e que traz lições preciosíssimas para as nossas vidas, se a gente olhar este capítulo dentro do próprio contexto do livro de Amós. Abre sua Bíblia em Amós. Se você talvez não esteja adaptado a Amós, como ele é um dos livros assim menos lidos na Bíblia, não tem problema, abre no índice e lá você vai encontrar ali entre os profetas menores o livro de Amós. Diz assim no capítulo 6, que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém, e vocês que se sentem são líderes famosos em Israel, e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Amate e desçam até a cidade filistia de Gate. Vocês não são melhores do que elas, e vejam como foram destruídas. Vocês afastaram qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim e que se espreguiçam em seus sofás, comendo carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo. Entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação. Por isso serão os primeiros a serem levados para o exílio. As festas dos que serão levados para o exílio, as festas dos que viviam sossegados cessarão. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome, e é isso que Ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: não suporto a arrogância de Israel e odeio as suas fortalezas. Entregarei esta cidade e tudo que nelas há aos seus inimigos. Se restarem 10 homens numa casa, todos morrerão, e quando um parente responsável por sepultar os mortos entrar em casa para tirar de lá, perguntará o que restou: há mais alguém entre vocês? E quando o sobrevivente começar a responder: não, eu juro pelo, o parente interromperá e dirá: pare, nem sequer mencione o nome do Senhor. Quando o Senhor der a ordem, as casas grandes e pequenas serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-las como bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lodebar. Acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ela os oprimirá em toda a terra, desde Lebo, Ramate ao norte, até o vale de Arabá ao sul. Nós lemos a palavra do Senhor e nós vamos meditar na palavra do Senhor, e eu convido você a estarmos orando neste momento. Querido e bondoso Deus, uma vez mais nós queremos pedir ao Senhor, a Tua palavra foi lida neste momento, e nós pedimos que o Teu Santo Espírito se faça presente de uma maneira muito especial, para que possamos, ó Deus, compreender as lições extremamente preciosas que há na Tua palavra, Deus. O Senhor prometeu, o Senhor nos garantiu a presença do Teu Santo Espírito, e nos disse que somente com a presença do Espírito Santo que nós poderemos compreender a Tua palavra. Por isso eu clamo a Ti e peço a presença do Teu Espírito Santo com a minha vida e com a vida dos meus irmãos, para que possamos compreender e praticar a palavra do Senhor.
Eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. É interessante porque, sem dúvida nenhuma, este não é um daqueles textos prediletos que as pessoas escolhem para pregar quando fazem pregações aleatórias. Mas quando a gente pega o texto bíblico e a palavra de Deus, toda ela é palavra para as nossas vidas. E eu lhe asseguro que tem lições preciosas neste texto. Para a gente compreender o que Deus está dizendo através desse texto extremamente pesado, nós precisamos olhar um pouquinho mais para como era a nação de Israel naquele momento. Eles foram uma nação extremamente abençoada, extremamente cuidada por Deus, extremamente zelada por Deus ao longo de anos seguidos. Mas eles com muita frequência se desviavam do Senhor e cada dia mais iam caminhando distantes do Senhor. Então eles vão experimentando um esfriamento na fé, um esfriamento no seu coração e um esfriamento muito grande nas suas ações, no sentido de que eles continuaram tendo o culto religioso, mas começaram a ter uma vida totalmente diferente daquilo que a religião deles dizia, daquilo que eles falavam crer. E eles se posicionavam numa condição assim de muito confortáveis, dizendo: poxa, se eu tenho Deus, né, se eu faço culto de vez em quando para Deus, eu estou com a vida tranquila. E Deus diz: não é assim. Se você não levar a sério, se você não viver aquilo que você pratica, você não tem a vida tranquila. E nesse texto nós vemos que obediência é muito melhor do que bens materiais. Se a gente for olhar os outros capítulos anteriores, você vai ver que Israel, ele gostava muito do conforto, gostava muito da vida boa, gostava muito de ter bens, sabe, aquelas casas, aquelas mansões, que são chamadas de grandes fortalezas aqui no texto. Israel gostava disso, gostava de ostentação, gostava de viver assim, riqueza, de expor de uma maneira muito clara o quanto eles tinham de recurso de dinheiro. Até aí, o grande problema é que para obter dinheiro, eles passavam a perna nos mais pobres. Então eles enganavam no sentido de não ser justo com aqueles que eram trabalhadores, com aqueles com os quais eles faziam pequenos negócios, com aqueles que eram pessoas mais simples, e às vezes eles passavam perna nos terrenos e nas coisas assim, daqueles que eram mais simples. Eles viviam longe da justiça. Aí você pergunta assim: mas em qualquer nação, quando alguém faz isso, ele é levado ao tribunal e é julgado. Então aí que mora o grande problema, porque aquela nação estava tão corrompida, que os juízes, ao invés de fazer justiça, os juízes viviam de suborno, e aí por causa do suborno não tinha justiça. Pensa nesse cenário: uma nação extremamente injusta, que ama ostentação de bens e que vive adquirindo dinheiro com injustiça, mas ao mesmo tempo estavam nos cultos louvando e bendizendo a Deus, e Deus está dizendo: eu não gosto disso, eu não me agrado disso, isso não me traz nenhum tipo de alegria. E eles começaram a pensar aqui que prosperidade era sinônimo da bênção de Deus, porque havia um período tranquilo no reino de Israel. Eles começaram a pensar que estar com Deus é ter fama, é estar confortável. Muitos pensavam que a bênção de Deus estava na aprovação das maracutaias que eles faziam, mas não é bem assim. Hoje nós vamos ver que é um tipo de conforto, de um tipo de prosperidade que ela não provém de Deus. Nós precisamos muito cuidado disso, para interpretar as coisas que acontecem à nossa volta, à luz da palavra de Deus, porque isso é tão real, isso é tão de hoje, isso é tão normal na nossa cultura brasileira, que às vezes a gente esquece dos princípios de Deus, e nós precisamos nos voltar para Ele e ver como Deus encara essa situação. Então, nesse texto que nós lemos, dos versos 1 ao verso 3, nós podemos ver que conforto e fama não implicam em aprovação de Deus.
dos versos 4 ao verso 6, que prosperidade não necessariamente implica em bênção de Deus, que dos versos 7 a 11, que a insensibilidade e a injustiça atrai sobre si a ira de Deus. Ainda mais algumas razões aqui para a decadência de Israel e o resultado final de tudo isso. Vamos olhar parte por parte, vamos meditar aqui no texto do que a palavra de Deus diz. Se você fechou a sua Bíblia, abre de novo e mantém aí Amós aberto, que nós vamos texto por texto. Se você está com o celular, não tem problema, mantenha aberto. Nós vamos acabar com a sua bateria neste culto, para você ir acompanhando e meditando o texto bíblico na palavra de Deus. Diz assim, primeiro versículo: que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém e vocês que se sentem seguros em Samaria. Pois bem, na verdade Deus não tem absolutamente nada contra ser uma pessoa que tira o seu descanso. Aliás, Ele mesmo criou um dia de descanso, criou o ano de descanso e assim por diante. Deus não quer que a gente seja como máquina. O problema deles não é simplesmente viver sossegados. O problema deles é que eles estavam vivendo sossegado num padrão de vida que era um padrão de vida adquirido de maneira injusta, de maneira desonesta, de maneira onde eles passavam a perna, não contribuíam com aquilo que tinha que contribuir, não falavam a verdade na hora de fazer os negócios, e isso trouxe para eles, evidentemente, um acúmulo de riqueza. E eles estavam vivendo sossegados lá na capital, Jerusalém, capital de Judá, e Samaria, capital de Israel. Eles estão seguros, eles estão se sentindo confortáveis, dizendo: poxa, eu tenho um grande patrimônio, eu tenho aqui uma grande estrutura, viviam sem perturbações, sem aflições, não eram atingidos com aquela preocupação: poxa, está chegando o final do mês, tem que pagar as contas, aquela coisa que todo mundo tem. Não, eles faziam as suas maracutaias e tinham uma vida muito confortável. Além disso, eles estavam vivendo, enquanto nação, um período sem turbulências econômicas. Estava tudo muito bom, muito confortável, morando em belas cidades. Mas sabe, por causa da injustiça, a boa mão de Deus não estava sobre eles. Por causa da injustiça da vida diária, Deus está olhando para eles e dizendo assim: vou precisar condená-los. E Deus antes tinha mandado profetas, tinha dado a própria palavra, o Antigo Testamento, e aquele povo não se dobrava diante das advertências de Deus. E Deus manda Amós uma vez mais para anunciar para eles, dizendo: não é assim, não adianta ter uma vida confortável, se para ter uma vida confortável você precisa viver fora dos padrões de Deus. Não adianta ter riqueza e bens, é melhor viver uma vida esticadinha, apertadinha, dentro dos padrões de Deus, do que levar uma vida confortável como eles estavam levando, distantes do Senhor. As pessoas pensam muito no status, né? Quem eu sou na cidade, né? Qual que é a minha reputação, né? Eu vou andar dessa forma porque o pessoal vai pensar que eu sou assim. Gente, pare e pense o que Deus está pensando de nós, o que Deus está olhando e vendo nas nossas vidas. Isso é muito importante, isso é necessário a gente meditar, porque muitos buscam status perante os homens, mas esquecem de ajustar a sua situação perante Deus. E é isso que está acontecendo com Israel. Eles eram influentes, mas sem a aprovação de Deus. Olha, diz que eles eram líderes famosos em Israel, que as pessoas iam recorrer a eles para fazer perguntas, ocupavam um papel de liderança no meio daquele povo, eram pessoas assim de renome naquela sociedade, eram referências, mas Deus não aprovava a conduta, porque tudo isso tinha uma base de areia, tinha uma base que não era sólida, porque eles iam acumulando de maneira injusta, de maneira desonesta, enganando as pessoas. De que adianta ser influente no mundo,
de que adianta ter um nome elogiado na cidade de Ivaiporã, em todo o Vale do Ivaí, no Paraná, do Brasil e do mundo, se para construir o bom nome há uma desonestidade por trás, há coisas que são feitas no escuro, há coisas que não são mostradas à luz da sociedade, mais, há coisas que não são mostradas à luz do próprio Deus. Aquelas pessoas, elas eram influentes, mas eram reprovadas por Deus. Elas eram tão tolas, a ponto de ver que outras cidades e outros lugares que tinham vivido da mesma forma e do mesmo jeito, tinham dado com os burros na água. É mais ou menos assim, igual o político que vive fazendo corrupção, que vê os outros caindo na Polícia Federal, mas que não aprende a lição e continua fazendo a mesma prática, do mesmo jeito, da mesma forma. Então, havia algumas cidades que já haviam sido condenadas por Deus, que eram cidades fortes, que também tinham pessoas que viviam uma vida corrupta e uma vida de ostentação, e Deus já tinha exercido o juízo, e aqueles homens não aprenderam a lição, a ponto de Amós ter que chamar de novo e dizer o seguinte: olhem mais uma vez, vejam essas cidades, vejam Calné, vejam Ramate, vejam Gade, eram cidades com as quais eles mantinham relações comerciais, que viviam no conforto, mas vejam o que aconteceu, e tirem lições delas. E eles não estavam fazendo isso. Os outros já haviam se dado mal pelas suas más atitudes, e eles não aprenderam. E Amós diz uma vez mais: veja a consequência na vida do injusto. E aquelas pessoas não aprendem. Quantos não conseguem aprender com o erro dos outros? Quantos não param para meditar e para refletir? Às vezes estão traindo, estão com uma vida às ocultas, mas não param para meditar e ver a tragédia que aconteceu numa outra família, ver quando vão caminhando por caminhos desonestos e não ver que outros se dão muito mal nesses caminhos e continuam trilhando sem tirar lições e sem aprender delas. Essas pessoas, elas estavam vivendo assim, e elas estavam afastando, diz aqui no verso 3, elas estavam aqui afastando qualquer pensamento de calamidade vindoura. As suas ações só apressam o dia do castigo, diz. Era uma das características mais humanas que existe. Você afastar a consequência, você tentar diminuir o problema. Conversa, por exemplo, com alguém que é viciado em crack. Ele vai dizer para você assim: é só uma pedrinha. Conversa com alguém que é um político desonesto. Ele vai dizer: é só uma comissãozinha, é só uma ajudinha, é sempre no diminutivo, é só uma rachadinha. Conversa com estudantes corruptos, e ele diz assim: é só uma colinha, não dá nada. Conversa com homens adúlteros ou mulheres adúlteras, eles vão dizer assim: é só uma puladinha de cerca. O ser humano, ele tenta diminuir os seus problemas. Conversa com um mau funcionário, com alguma coisa assim, você vai ver, ele sempre tenta se justificar e diminuir, ou dizer que não dá nada, ou dizer que não tem problema. E aquelas pessoas viviam assim, como se Deus não existisse. Eu estou tirando dinheiro aqui de uma maneira meio injusta, mas isso não dá nada, né? Se qualquer coisa eu tenho aqui a comissão para dar para o fiscal e assim por diante. Eles estavam vivendo de um jeito como se Deus não existisse. E a Bíblia diz: no entanto, tal atitude atrai a ira de Deus, provoca a Deus, provoca a ação de Deus na vida. Portanto, nós que aqui estamos ouvindo essa mensagem, precisamos considerar seriamente as nossas vidas, olhar seriamente para nós mesmos e dizer: o que é de fato importante para mim? Será que é o status? Será que é simplesmente bens materiais? Será que é simplesmente ter o carro do último tipo ou coisas assim? Ou será que é andar com Deus? Vamos ser bem honestos. A vida daquele que se dizia de Deus, o maior conforto que ele tem são esses poucos dias, de uma casa boa, de um carro legal e assim por diante.
mas ele tem uma vida eterna para se acertar com Deus. Já aquele que anda com Deus, muitas vezes não se querem fazer negócio, tem que ser excluído das licitações, porque ele não aceita pagar por fora, tem que muitas vezes sair da empresa, porque a empresa está fazendo de um jeito estranho, tem que às vezes passar por dificuldades para levar Deus a sério. Mas a maior dificuldade que a pessoa passa são esses poucos dias aqui na terra, e uma eternidade feliz aos olhos de Deus. Eu digo para você, considere seriamente a sua vida, não busque apenas fama, conforto, bem-estar, sossego, uma vida material próspera. Considere Deus na sua vida, onde Deus está. Eu não digo apenas do Deus que você se encontra no domingo à noite, no horário de culto, ou qualquer outro horário de culto que você vá. Eu me refiro ao Deus do dia a dia, que está presente na sua vida, que está presente na sua forma de agir, na sua forma de lidar com as pessoas, na sua forma de ser aluno, de ser professor, de ser funcionário, de ser chefe, de ser vendedor, de ser comprador. Onde Deus entra nisso na sua vida? Considere isso seriamente. Não vale a pena conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. É o que está acontecendo com Israel neste momento. Vivem confortáveis, estão cheios de bens, mas Deus está olhando de lá e dizendo: nota zero. Não estão trilhando conforme a minha vontade, a minha bênção. A segunda lição que nós podemos perceber é que prosperidade não implica necessariamente em bênçãos do Senhor. Eles tinham bens, eles tinham luxo, mas a bênção de Deus, a boa mão de Deus não estava sobre eles, a ponto de Deus dizer o seguinte: que aflição espera vocês que estão vivendo dessa forma. Vocês estão deitando em camas confortáveis, estão se espreguiçando em bons sofás, estão tendo uma vida luxuosa, estão tendo um padrão elevado de vida luxuoso. Mas olha como é que vocês fizeram para ter tudo isso. Toma cuidado, porque Deus conhece a nossa vida no mais íntimo, no mais profundo da nossa vida. Não vale a pena adquirir bens e ter uma vida próspera, se para isso é necessário deixar de lado os princípios do Senhor, se para isso é necessário deixar Deus apenas para o domingo. Me chama a atenção uma vez que num aconselhamento uma pessoa me disse que o mundo dos negócios não era escola dominical. Aquela frase marcou, me chamou a atenção a frieza como ele tratava aquela questão. Pouco tempo depois, aquele homem acabou passando por uma dificuldade e indo para a cadeia por um período por causa de maracutaias nos seus negócios. E aí eu lembrei, o mundo dos negócios não é a escola dominical. Graças a Deus, depois ele repensou algumas coisas na sua forma de ser. Não vale a pena adquirir bens se for necessário deixar de lado os princípios de Deus. Por isso, considere o seu dia a dia à luz de Deus. Considere a forma como você tem vivido à luz do próprio Deus. Será que Deus se agrada do jeito que você tem vivido, do jeito que você ganha dinheiro, do jeito que você gasta dinheiro, do jeito que você lidera ou do jeito que você é liderado, do jeito que você é funcionário ou do jeito que você é patrão? Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. Deus se importa conosco como um ser integral e não apenas com o momento que nós estamos no culto. E sabe, aquele pessoal lá em Israel, eles estavam fazendo churrascos, festejando, celebrando. Diz aqui no verso 4, olha, comendo a carne de cordeiros, do rebanho, dos novilhos, engordado no estábulo. Sabe, aquele bichinho bem engordado, com uma carne saborosa. De nada adianta ter a mesa farta, ter churrasco, ter prosperidade, se Deus não está presente, se Deus não está conosco.
Eu fico impressionado quando eu vejo o luxo que muitos governantes vivem com o dinheiro do povo. Teve um deputado há um tempo atrás que apresentou uma nota de 23 mil reais de um almoço para 9 pessoas. Teve uma outra situação de lagostas que deu o que falar no Supremo. Todas essas pessoas terão que se acertar com o Supremo Deus. Com o Supremo Deus. Todo aquele que vive na ostentação, mas tem adquirido de uma maneira estranha, vai ter que se acertar com o Supremo Deus. Ainda que não dê nada com o fiscal, ainda que não dê nada com o juiz, porque o cara esconde as provas e assim por diante, ainda que não dê nada na política, Deus trata cada coisa conforme a verdade. E ele continua dizendo o seguinte, que eram formados aqui na cultura clássica, bem formados. Olha o verso 5, diz assim: eles entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Davi foi um dos melhores músicos da história de Israel, e aquele povo teve tempo para estudar, para aprender e para conhecer a arte, a ponto de se achar como o rei Davi, se achar grande, se achar importante. Eles tinham conhecimento do belo, eles eram pessoas cultas, eles eram conhecedores do clássico. De nada adianta ter boa cultura, boa formação, boa educação, se Deus não está conosco. E aqui vale uma preocupação com pais, porque muitas vezes se pensa simplesmente no estudo dos seus filhos e acaba deixando de lado os princípios na vida dos seus filhos. E filhos precisam crescer com princípios, com valores. Sabe, aqui no verso 6, eles desfrutam de bons vinhos e bons perfumes, mas Deus está dizendo, não é assim não. Eles bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Na cultura de Israel, assim como na nossa cultura, os produtos melhores custam mais caro, os perfumes mais cheirosos custam mais caro, e eles tinham acesso a tudo isso. Diz a lenda que tem garrafa de vinho que custa mais de 30 mil reais aqui no Brasil, e o problema não é isso, o problema é que tem gente que compra, e gente que bebe isso. E olha que coisa interessante, eles estavam mais ou menos nessa vida de magnata, nessa vida de ostentação, com bons perfumes, com coisa boa, mas sem Deus, nada disso adianta, nada disso significa a bênção de Deus. Eu digo para você, preocupe-se mais com princípios, preocupe-se mais com valores, preocupe-se mais com andar com Deus no dia a dia, e menos com a marca, ou com o produto, ou com o status, ou com o que o povo vai pensar. Antes de qualquer coisa, lembre-se do Deus que está acima de todos nós. Eles vivem aqui na injustiça e atraem a ira de Deus. Os problemas deles eram injustiça e insensibilidade. Grande parte do que possuíam era adquirido de forma injusta. E eles não estavam nem aí para aqueles que sofriam. Eles os enganavam. Eles não honravam Deus, viviam na idolatria e faltava a vida prática no dia a dia. Ou seja, resumindo, faltava a eles amor ao próximo e amor a Deus. Faltava um relacionamento justo com os seus semelhantes, justo com as outras pessoas, e um relacionamento de amor, de sinceridade, de fidelidade com Deus. Por causa disso, por causa dessa amor pelas questões materiais, por causa dessa injustiça, eles perderam a sensibilidade à palavra de Deus, e também perderam a sensibilidade e o amor pelo próximo. A coisa mais fácil era aquele povo passar a perna nos outros. E todos os profetas que Deus mandou, todas as formas que Deus mandou para avisar
e alertar aquele povo de Israel. Nenhuma delas resolveu, e eles continuaram contrariando Deus e vivendo uma vida imoral em relação ao próximo. Eles não se importavam com a ruína da nação, diz aqui. E esse se importar com a ruína da nação era se importar com os padrões morais. Eles não se importavam que a moralidade daquela nação estava despencando. Eles não se importavam com a ruína espiritual que aquela nação estava vivendo. Eles não se importavam que as famílias estavam sendo destruídas. Eles não se importavam que aquelas crianças que antigamente eram formadas, ensinadas no caminho do Senhor, agora estão sendo ensinadas de outra forma. Eles não se importavam com o sofrimento dos mais frágeis, com aqueles que estão precisando à volta deles. Eles não se importavam com princípios e valores daquela sociedade. O que importava? Bons produtos, boa comida, boa bebida, boas mansões, boas casas. Só coisas materiais, nada de valores, nada de princípios. Eles se tornaram egocêntricos. O importante era ter do bom e do melhor para si, mesmo que fosse necessário ser injusto, desonesto, desviar imposto, enganar o vendedor, enganar o funcionário, enganar qualquer pessoa, enganar o comprador e assim por diante. O conforto e a prosperidade que vem de Deus nos tornam cada vez mais sensíveis à sua palavra e mais sensíveis às necessidades do próximo. Eu conheço pessoas de muita grana, de muito dinheiro, de muito recurso, que tem amor pela palavra de Deus, e que tem amor pelo próximo de uma maneira impressionante. Se eu for narrar o que eu já vi no escritório pastoral, de pessoas sustentando outra família no momento de dificuldade, é impressionante, amor para o próximo. Agora, quando a prosperidade vem sem Deus, isso torna a pessoa cada vez mais egoísta e cada vez menos sensíveis à palavra de Deus e às advertências do próprio Deus. A presença de Deus nas nossas vidas nos torna mais justo, mais íntegro, nos afasta do pecado. Quando o conforto e a prosperidade não vêm de Deus, é justamente o passo oposto. Mergulha mais nos seus pecados, mergulha mais nos seus trambiques, mergulha mais numa vida distante do Senhor. E sabe, por eles não se importarem com a verdade de Deus, com a injustiça e com os mais frágeis, Deus estava punindo. E ao você ler esse capítulo aqui, parece algo bastante pesado. Pô, Deus fazendo isso, mas Deus já havia mandado vários profetas anunciar. E eles, alguns surraram, outros tocaram, e eles não queriam ouvir as advertências. Deus já havia mostrado de várias maneiras, e então Deus diz que agora, no verso 7, eles serão os primeiros a serem levados para o exílio. As festas dos que viviam sossegados cessarão. Veja você que situação. Aqueles que estavam confortáveis, se sentindo bem, seriam os primeiros a serem escravizados, a serem humilhados. Aqueles que exaltavam a si mesmos e que se achavam bons, seriam humilhados, porque Deus estava trazendo uma lição na vida deles. É muito perigoso viver orgulhosamente, é muito perigoso viver na vaidade, no orgulho, no sentimento de se achar melhor do que o outro, porque talvez tenha alguma coisa a mais. Isso é perigoso demais, isso não agrada a Deus, isso atrai a ira do próprio Deus. E uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida é que ser orgulhoso não tem a ver com quanto de dinheiro a gente tem. Ser orgulhoso tem a ver com uma questão do coração. E talvez uma das pessoas mais orgulhosas que eu conheci
era uma pessoa que durante algum tempo precisava ser auxiliado com cestas, porque ele se achava assim tão bom a ponto da sociedade não reconhecer os valores dele, e por isso ele estava naquela situação, e era assim que ele explicava a vida, com vaidade e com orgulho. Todos nós precisamos perceber que independe do quanto a gente tem, é uma questão de atitude pessoal, é uma questão de coração, e é muito perigoso querer ostentar alguma coisa e ser melhor do que o outro, porque Deus não aprova a vaidade dos corações, nem a posse de bens adquiridos de forma injusta. O Senhor, o soberano, jurou pelo seu próprio nome, e é isso que ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: não suporto a arrogância de Israel. Olha que palavra triste, não suporto a arrogância daquele povo, é Deus falando isso. Deus continua dizendo: eu odeio as suas fortalezas, eu odeio as suas casas, eu odeio as suas mansões, porque elas foram construídas com o suor de pessoas que eles enganaram, que eles passaram a perna. Entregarei essa cidade e tudo que nelas há para os seus inimigos. O próprio Deus se comprometeu em punir aquelas pessoas. O próprio Deus odeia fortalezas construídas com recursos desonestos, seja casa, seja carro, seja empresa, seja padrão de vida, seja TV, seja roupa, seja qualquer coisa, seja o apontador que você tem em casa. Deus não gosta quando nós colocamos os bens em primeiro lugar e a justiça dele lá para trás. Por isso, todos nós precisamos sondar o nosso dia a dia, a nossa forma de ser, a maneira de viver, porque o Deus continua sendo o Deus soberano, o Deus continua sendo o Deus poderoso, o Deus grandioso. E sabe, aqui diz que Deus é o Deus dos exércitos. Olha que coisa interessante, aquele pessoal, eles viviam fazendo muitas guerras, e cada grupo, cada nação criava o seu exército, e eles iam lutar entre si, e eles achavam que simplesmente as guerras aconteciam ao acaso, e simplesmente os exércitos mais fortes e mais bem organizados venciam. Mas Deus diz assim: eu estou acima de tudo isso, entre as relações daquele povo, e eu vou levantar uma nação, e vou levantar um povo para servir de exemplo, para punir esse pessoal, para que eles repensem a sua vida. E é isso que Deus faz dos versos 9 ao verso 11. Deus levantou uma nação para puni-los. Deus conhece o coração de cada um de nós, e o coração de Deus não pode ser subornado. Deus não aceita suborno. Deus não aceita suborno. Há dias atrás eu contei de uma família que entrou num negócio muito estranho lá em Londrina, e depois no aconselhamento pastoral perguntou: mas se eu der 20% de dízimo resolve? Eu quero dizer, não. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa de nada. Deus quer que a gente viva uma vida íntegra, uma vida real, uma vida verdadeira, trilhando com Ele, e que a gente oferte como gratidão e amor a Deus. Tem muita gente ensinando justamente o contrário, dizendo que você pode fazer de qualquer forma, mas se você ofertar, fizer uma oferta de sacrifício, Deus limpa, e não é assim. Deus se agrada da verdade, da integridade do coração. Deus se agrada de princípios e de valores. Deus está olhando, usando a linguagem de hoje, para os carrões daquele povo, e está dizendo: nota 0, tudo vaidade. Deus está olhando para as mansões, para a marca da roupa daquele povo, dizendo: nota 0, estão só ostentando, mas estão adquirindo injustamente. Deus se importa com a forma como a gente vive, com a forma como a gente faz negócios, com a forma como a gente gasta o nosso dinheiro, com a forma como a gente ganha o nosso dinheiro. E Ele quer que tudo isso seja feito com integridade ao Senhor. Vamos ver aqui
3 razões, dos versos 12 a 14, para a decadência daquele povo. Eu diria que a primeira delas está no verso 12. Acaso os cavalos podem galopar em rochas, ou alguém pode ará-las com bois? Olha o que ele está dizendo: o coração desse povo está duro, está igual aquela pedra, aquelas pedras que não tem o que fazer, não tem como arrancar com um animal, não tem como arrancar com o trator, aquela terra que não produz nada, porque ela está empedrecida. É assim que estava o coração daquele povo. Eles ouviam, mas não se dobravam a Deus. E a pergunta que eu faço é: como é que está o nosso coração diante de Deus? Nós estamos sensíveis à verdade do nosso Deus, nós estamos sensíveis à palavra do Senhor, nós estamos sensíveis aos princípios de Deus, ou nós estamos com o coração endurecidos, tentando empurrar com a barriga, tentando dizer, deixa para depois eu resolvo, e assim por diante. O primeiro problema é que eles estavam insensíveis. Não adiantou Deus enviar profetas, não adiantou Deus enviar Amós, não adiantou Deus enviar Oséias, não adiantou Deus ter deixado o Torá, o Antigo Testamento, não adiantou Deus ter colocado a lei gravada no coração, porque eles faziam de tudo para apagar isso e para deixar de lado, dizendo, deixa eu viver do meu jeito, e Deus fica para lá. Como é que está isso na sua vida? Você está sensível a atualizar a sua vida a partir da palavra de Deus? Ou você faz parte daquele grupo que prefere tentar atualizar a Bíblia para se adequar às suas vontades e ao seu querer? Como é que está o seu coração? Deus se importa com ele. Há uma sensibilidade para os princípios e para os padrões de Deus, reconhecendo que Deus está acima e a sabedoria de Deus está acima de cada um de nós. Aquele povo, infelizmente, estava vivendo o contrário. A segunda razão da derrotada daquele povo: eles distorciam a justiça do Senhor. A Bíblia diz assim: vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Deus odeia a injustiça, quer ela seja praticada por mim, uma simples pessoa, quer ela seja praticada por alguém que ocupa uma alta função no nosso país. Deus odeia a injustiça. Ainda que um país inteiro se corrompa, ainda que uma nação inteira, ainda que seja uma nação democrática, que tenha aprovado uma lei injusta, Deus olha e continua com o seu dedo apontando e acusando, dizendo está errado. Não significa necessariamente que por passar pelo Congresso, pelo Senado e assim por diante, Deus está aprovando. Aquela nação inteira havia se corrompido. A injustiça tinha se tornado algo normal, algo comum, algo cotidiano na vida daquele povo. Mas Deus continua olhando do mesmo jeito, da mesma forma, e dizendo, isso não está certo, vocês estão vivendo a injustiça. O padrão de Deus está acima do padrão humano, e isso permanece verdade, quer as pessoas pratiquem e gostem, ou quer as pessoas não pratiquem e nem gostem. Deus odeia a injustiça. Por isso eu digo para você, não viva apenas pelo curso do mundo, não viva apenas pelo que as pessoas fazem, não viva simplesmente fazendo o que todo mundo no seu trabalho faz, mas avalie tudo a partir da palavra de Deus, perguntando, isso aqui está de acordo com o que agrada a Deus? Isso aqui está de acordo com o que Deus nos ensinou a viver? Deus está realmente nos convidando a colocar os nossos caminhos, colocar a nossa vida diante dEle. Como diz a palavra do Senhor, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e depois as demais coisas serão acrescentadas. O grande problema é que muitas vezes a gente coloca tudo de ponta cabeça, e a gente busca em primeiro lugar as demais coisas, dizendo, acrescenta agora a Deus a sua justiça e o seu reino. Deus não faz assim.
Deus nos diz: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E a outra razão aqui da qual eles estão caindo, distorciam a justiça do Senhor, eles transformavam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Por isso eu digo para você: não viva simplesmente pelo curso do mundo, mas avalie conforme a palavra de Deus. E a terceira razão pela qual aquela nação está despencando: eles não rendiam glórias a Deus, o Deus supremo, o governante do universo. Eles contam vantagem, eles se acham, veja no verso 13, eles contando vantagem pela conquista de uma cidade chamada Lo-debar. Acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Olha o que eles estão dizendo, eles estão orgulhosos, dizendo: nós podemos, nós somos fortes, todas as nossas conquistas são fruto da nossa força, do nosso trabalho, do nosso poder. E eles não estão reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é o Senhor dos exércitos, que Deus é o Senhor das nossas vidas, que Deus está presente em tudo que nós fazemos, que Deus nos dá saúde, nos dá as condições para que a gente possa crescer e prosperar. E aquele povo está fazendo exatamente ao contrário, está dizendo: nós estamos prosperando por nossa própria força. Eles orgulhavam-se das suas conquistas e não reconheciam a Deus. Qual é então o resultado? Resumindo no verso 14, o povo de Israel: estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ela os oprimirá em toda a sua terra, desde Lebo-Ramate ao norte até o vale de Arabá ao sul, ou seja, do Iapoque ao Chuí. Vocês estão lascados, porque não consideraram Deus na sua vida. Olha que tragédia, olha que situação, a nação inteira despencando, a nação inteira caindo, por não considerar Deus na sua vida. E, infelizmente, esse é o trágico resultado. Não foi por falta de advertências de Deus, não foi por falta de cuidado de Deus, que sempre esteve cuidando, não foi por falta de alguém que anunciasse, como Amós, não foi porque Amós não foi um pregador eficiente, foi porque aquele povo tinha um coração duro, e pela dureza do coração, pela injustiça generalizada, e pela falta de reconhecer Deus, eles caíram. O que nós podemos aprender com isso? Não caia no mesmo erro de Israel. A tragédia deles, que se tornaram escravos a partir desse momento, está registrada na Bíblia, para nos ensinar, para nos ajudar e para nos mostrar que é importante considerar Deus nos nossos caminhos. Não caia no mesmo erro, não deixe com que o seu dia a dia contradiga a fé que você fala ter. Viva uma vida integridade, onde a sua fé e o seu dia a dia são coerentes, são coesos, tem uma certa ligação. Não deixe com que os gostos pelos bens materiais afastem você dos princípios eternos. Isso é perigoso demais, porque a gente não cai de uma hora para outra, a gente vai dando pequenos passinhos, indo cada vez mais para um lado, e quando vê, está deixando o outro lado totalmente distante. Não deixe com que um gosto por um bom carro, por uma boa casa, por boas roupas, por boa comida, por coisas boas, por um bom salário, afaste você dos princípios eternos. Busque o Senhor sempre em primeiro lugar. Não deixe com que a sua fé em Deus seja misturada com qualquer outra crendice. Conheça mais a Deus da Bíblia, conheça mais o Deus verdadeiro, conheça mais o Deus real da palavra de Deus, para adorá-lo como Ele é, e não como simplesmente as pessoas fantasiam Deus. Não deixe
que o amor ao próximo, ou a falta de amor ao próximo, tire você do prumo de Deus. Ainda que você prospere, ainda que você se dê bem na sua vida, ainda que você consiga uma vida com muito conforto e com muitas condições confortáveis, lembre-se sempre do necessitado, daquele que está passando por dificuldade, porque Deus se agrada com as pessoas que se importam com o próximo e que realmente se dispõem a ajudar. E se eu tenho caído nesse erro? E se eu tenho me desviado dessa forma, e isso tem acontecido na minha vida, eu digo para você, é uma boa oportunidade para ajustar a vida. Porque ao invés de Deus estar mandando o castigo como mandou para Israel, Ele está nos chamando a atenção e nos chamando para voltar ao centro e se voltar para a palavra de Deus. Lembre-se de maneira especial que o nosso Cristo Jesus morreu para perdoar pecados, inclusive o pecado da dureza de coração. Lembre-se que Cristo Jesus se entregou para pagar pelas nossas culpas. Renda-se diante dele, confesse os seus pecados perante Cristo e tome a decisão de levar Deus a sério. E ao mesmo tempo eu digo para você, faça como o Salmo 37, 3-5 diz: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer, e a sua justiça como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, e espere nele com paciência. Eu digo para você, em relação a todas essas questões, confie no Senhor. Em relação àqueles que muitas vezes você percebe que estão trilhando por caminhos injustos, confie no Senhor. Deus vai tratar cada um individual. Deus vai tratar com os nossos deputados, com os nossos senadores. Deus vai tratar com cada um. Confie no Senhor. Cuide da sua parte, da sua vida. Faça o bem, promova o bem aqui. É impossível ser cristão e não ser comprometido com o bem. Busque no Senhor realmente a sua alegria. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, entregue o seu trabalho, entregue os seus negócios, entregue a sua escola, entregue a sua forma de viver e o seu dia a dia a esse Senhor e confie nele. E em relação a tudo que está acontecendo no mundo nesse momento, aquiete-se perante Deus, aquiete-se. Tem hora que a gente precisa parar um pouquinho, tem hora que a gente precisa lembrar do Deus soberano. Tem hora que a gente precisa lembrar que Deus não perdeu o controle. Ainda que deputados carreguem dinheiro na cueca, Deus está acima, está vendo tudo isso, e no momento certo, da forma certa, do jeito certo, Deus vai tratar com cada um. Espere com paciência no Senhor. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o soberano Senhor. Confie no soberano Senhor e renda-se totalmente a Ele. Faça exatamente o que o povo de Israel não fez. Entregue-se, entregue a sua vida e tudo o que você faz ao Senhor, e Ele cuidará de ti e abençoará a sua vida. Queria convidar você para estar orando neste momento. Queria que você fechasse os seus olhos, elevasse os seus pensamentos a Deus. E eu queria que você estivesse neste momento conversando com Deus acerca do seu dia a dia. A forma como você tem vivido está ajustada de acordo com o que Deus nos ensina? Ou você precisa mudar alguma coisa e tratar algo? Esta é uma grande oportunidade para você se render a Deus e dizer: Deus, me perdoa e me ajuda a trilhar num caminho diferente.
Essa é uma grande oportunidade para você realmente entregar o seu caminho, entregar o seu dia a dia ao Senhor e dizer: Deus, eu quero viver na tua dependência, ainda que, se necessário for, perder o meu emprego, perder recursos, ainda assim eu quero viver conforme o padrão que agrada ao Senhor. Ore ao Senhor neste momento. Querido Deus, grandioso Deus, eu sei que o Senhor conhece os nossos corações, eu sei que o Senhor sabe, ó Deus, que somos todos pecadores e carecemos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. O Senhor sabe, ó Deus, que muitas vezes, mesmo confiando no Senhor, a gente começa a olhar para a grama do vizinho, Deus, e começa a achar que ela é mais verdinha e que está melhor. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a tratar essas questões, que o Senhor nos ajude a viver no contentamento, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a viver uma vida que honra e que agrada ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a pôr em prática a cada dia a fé que nós temos em Ti, que o Senhor, ó Deus, estenda a Tua boa mão sobre o trabalho de cada um, sobre os negócios de cada um, que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando e ajudando a cada um a viver conforme a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu Filho, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo que veio e que nos deu a oportunidade de um recomeço, de uma forma de viver que honra o Teu nome. E eu quero pedir ao Senhor que esteja de uma maneira muito especial, cuidando de cada um, abençoando e ajudando, Deus, para que a cada dia possamos levar o Teu nome a sério. Nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eis que uma fonte aberta está com o sangue de Jesus. Quem nela então lavar seu mal, suas manchas limpará. Suas manchas limpará. Suas manchas limpará. Quem nela então lavar seu mal, suas manchas limpará.
Jesus Cristo vem ao pecador, Ele é o Vamos dizer aleluias. Aleluia, o seu sangue me lavou, Ele me lavou. Aleluia, o seu sangue me lavou, Ele me lavou. Aleluia, o seu sangue me lavou, Ele me lavou. Aleluia, o seu sangue me lavou, Ele me lavou. A eterna glória eu vou, pra sempre exaltarei a Cristo Rei e Salvador, pra sempre eu cantarei, pra sempre eu cantarei, pra sempre eu cantarei a Cristo Rei e Salvador, pra sempre eu Aleluias! Uma ótima semana a todos e que Deus continue a nos abençoar. O seu sangue me lavou, Ele me lavou. Aleluia, o seu sangue me lavou, Ele me lavou. Você